Eu moro em Pontal de Maceió já há 53 anos, né? Sou nativo de Pontal, meus familiares são todos daqui, né? Isso. E quanto à questão do Bumba Meu Boi, né? A gente vem trabalhando há muito tempo, né? Desde criança que eu brinco no boi, né? A gente também é uma questão, é uma história cultural montada de família, né? Passando de pai para filho, entendeu? E a gente já trabalhou muito nessa questão do Bumba Meu Boi. E eu já brinquei, já fiz vários personagens, né? Isso no boi. Então, assim, as pessoas foram passando, né? De um para o outro. E até que chegou a minha vez, né? Chegou a minha vez e isso é muito bom, porque a cultura de Pontal de Maceió não tem realmente só mesmo o Bumba Meu Boi, tem outras culturas também, né? Que permanecem ainda viva no nosso Pontal, que isso é muito importante. E dizer para o pessoal que quem não conhece que o boi ele surgiu, né, através do senhor João Velho, do mestre João Velho, né, que trouxe de Mossoró, né, essa cultura ela não é nativa totalmente do Pontal, né? A gente cuidou dela aqui, mas ela foi trago de Mossoró, entendeu, para Pontal. Então passaram vários mestres, entendeu? Vários mestres trabalhando a cultura do Bumba Meu Boi e hoje está na minha responsabilidade. E assim, a gente está trabalhando, montando esse espetáculo e passando, né? Trabalhando com as crianças da escola também, né? Com os pescadores e que envolve toda a comunidade. Esse é um trabalho bom porque a gente se envolve todo mundo, né, na comunidade e para brilhantar mais ainda o nosso espetáculo. Então, assim, hoje a gente está começando novamente, né, com o Bumba Meu Boi, um espetáculo maravilhoso que a gente já fez uma apresentação já de abertura, entendeu? Que foi no dia 13, que foi uma abertura maravilhosa, né? E esse trabalho, cara, só nos fortalece, né, engrandece a cultura do nosso município, né? E a gente pretende, sabe, passar nas comunidades, entendeu? Apresentando o nosso Bumba Meu Boi, nas cidades vizinhas, como a gente fazia antigamente. O que é que a gente faz? A gente passa no clube, conversa com o dono do clube e vê com ele a possibilidade de apresentação. O que é que a gente faz? A gente fica pela portaria, entendeu? E ele ficaria com a questão da bebida, aquele negócio todinho, né? Isso já é um meio de a gente poder se manter, né? Porque assim, e também correr atrás de patrocinadores, olha. Você quer que a gente faça uma apresentação na sua casa, entendeu? Na sua comunidade. O que é que a gente podemos fazer? O que é que vocês podem nos oferecer para a gente fazer a apresentação, entendeu? E assim a gente vai levando. É como a gente trabalhava antigamente, entendeu? Porque... A menina da janela tá gostando de viver. E a boa vem de cima, lá de cima do... Para a gente é muito significante pela questão de união, né? Que a comunidade, ela se manifesta, entendeu? Todo mundo se ajuda, certo? E é bom porque a gente trabalha todo tipo de pessoa, trabalha a criança, trabalha o jovem, trabalha o adulto, entendeu? E até o mais idoso, entendeu? Que eles participam, direto e indiretamente, eles participam do boi. Então isso é bom porque envolve a comunidade, isso é muito bonito. E isso nos engrandece, porque não é só a gente que fica, né, ali fechado, não. Eles se envolvem, ajudam o que eles podem entender para que a coisa aconteça. E a coisa fique bonita, entendeu? E assim, e mais gratificante é assim, é a força de vontade que eles têm, né? De brincar, de se jogar, entendeu? Fazer aquele todo malabarismo para fazer o entretenimento das pessoas, né? Que as pessoas riem, que realmente é muito engraçado o Bumba Meu Boi. E isso é que nos dá alegria e vontade de permanecer, né? Com a nossa cultura viva e forte.
sou natural aqui de Fortim, nasci e me criei aqui. E sempre eu cresci dentro desse rio, sempre, sempre. Sou filha de pescador, né? Meu pai é pescador e agricultor, que na época funcionava como os dois. Minha mãe era mais de casa e de labirinto, fazia muito labirinto, né? Lutou muito para colocar a gente na escola e eu sempre fui para a parte do rio. Então, assim, eu aprendi a nadar assim por conta própria e eu via as pessoas indo para o sururu. Eu sempre gostei de ir, eu entrava nas bateiras e ia. Eu sempre fui de ajudar, de me entrosar, né? Então aquilo ali virou uma rotina para mim, de eu estar dentro do rio, de estar catando sururu, ostra. E tinha uma pessoa que era muito conhecida porque tinha um cultivo, né? Tinha as reuniões da colônia, e ela passou a incentivar as mulheres, que é a Ivanda. É tanto que ela me convidou, Nina aparece, e eu junto com a cunhada minha, eu digo, vamos conhecer lá e tudo. Eu fui, e me encantei por aquele cultivo de ostra e tudo. E eu passei a ter essa ideia que um dia eu ia formar um, né? A minha mãe, ela ensinou tudo. Do labirinto, eu sei fazer tudo. Torcer, casear, perfilar, tudo. Mas eu tinha tanta raiva quando a minha mãe botava para botar 20 pernas de linha por dia, porque eu via assim que eu gostava mais de estar dentro do rio e aquilo me prendia. Então eu fazia de tudo para terminar, que era para ir para o rio, tomar banho. Hoje em dia tem pessoas ainda que convive no Fortim, né, que se lembra, às vezes quando a gente se encontra, a gente comenta desse período dos banhos de rio, do pulo que a gente dava na Pedra de Chapéu, dos mergulhos que a gente dava, mesmo pulando dos barcos, né, a lancha, como a gente falava. Então, tudo isso são lembranças boas. E é porque naquele tempo eram tempos difíceis, né? A gente tinha que lutar para ter o que comer, porque o pai da gente era pescador, só dava ali alimentação básica. Então a gente aprendeu a ir buscar no rio, porque sempre foi farto, né? Mas a nossa vida é diferente da de hoje, desse jovem. A gente, por mais que tinha diversão no rio, mas a gente tinha que abastecer de água, que era carregada em lata, tinha que colocar lenha na cabeça, e ir para o rio, que era para trazer um sururu, uma ostra, um caranguejo, que tudo complementava. Naquela época, o alimento mais chique da gente era uma galinha caipira, sabe? Porque era uma família que mamãe teve 11 filhos, né? Uma família grande para o meu pai alimentar. Então, a gente tinha mesmo, a gente viveu numa dificuldade, mas que a gente aprendeu a lutar pela sobrevivência. Hoje em dia as pessoas pegam e passam por atravessador, né? É um negócio. Na nossa época não. Era sobrevivência. O próprio sururu, a gente tirava, a gente trocava por farinha. Porque muitas vezes a gente ia pegar o sururu, mas não tinha arroz, macarrão. No meu tempo, eu tô com 53 anos, era um alimento chique, entendeu? Então a gente vivia da farinha. É tanto que meu pai era agricultor, que ele plantava a mandioca e tinha todo aquele processo, né? Mas era um meio de sobrevivência mais, e hoje tem essa diferença. Hoje é uma profissão, né, para se buscar, é diferente. Mas, de qualquer forma, o maravilhoso do Fortim é porque, independente da época, esse rio é farto. Ele alimenta qualquer pessoa, tanto daqui como de fora. Tendo coragem, pode ir que você não volta sem nada. É uma ostra, é um sururu, é qualquer marisco, vem com seu alimento. E eu conheço pessoas que vêm de fora, de outras localidades, que vêm pescar e levam também um alimento. E eu quero deixar uma coisa assim que sirva para as pessoas de hoje, que
Se eu tivesse que escolher, eu escolheria ser pescadora novamente. Eu escolheria ser marisqueira novamente. E na próxima oportunidade, eu vou estar à frente desse grupo. Eu tenho vontade de estar à frente, de poder reunir mais essas mulheres, de poder ajudá-las, porque precisa de alguém que tenha um pulso assim mais firme, que saiba se colocar, que saiba levantar o ânimo dessas pessoas. Porque tem muita mulher aí que precisa reagir, precisa sair da bermice, se soltar, buscar algo mais, porque tem muita coisa para a gente viver de boa nesse mundo, sabe? E eu acredito que a maioria delas nunca se arrependeram de estar dentro do rio, nunca se arrependeram de ser pescadora. Que teve Cantaí de você chegar, qual a sua profissão? Marisqueira. O que é marisqueira? As pessoas não sabiam, então você ia explicar, mas você explicava com orgulho. Eu sou uma pescadora, eu cato marisco. E muitas pessoas iam perguntando, se interessando, né? E a gente com aquele orgulho que dá de poder dizer que a gente faz parte, né, dessa história. É uma profissão para nós. Tem pessoas que talvez não acreditem, mas é uma profissão de muita importância. Mais conhecido como Nicinha. Eu sou professora, né, aposentada, já sou professora aposentada. Trabalhei com labirinto quando era, antes de ser professora, através da minha mãe, que minha mãe trabalhava com labirinto. Então eu peguei essa arte dela, né? Ela nos ensinava a fazer todo o processo. Aí depois foi que eu fui ser professora, né? Porque o labirinto em si é uma renda, mas não é aquela renda que dá para se sustentar, né? Então teria que ter outra renda. Então eu tinha outro foco. Então eu fui estudar para ser professora. Aí agora, como eu já me aposentei, aí voltei à nativa de novo a fazer o labirinto. Que eu também fiz o labirinto em si, fiz a roupa, né? A roupa, o processo, fazer uma roupa de labirinto. E agora joias. O brinco, colar, pulseira. Isso. Concentração total, né, também. Tem que ter, porque se você errar, você desmancha todo o trabalho. Aqui é o tecido cru, né, que é para poder fazer o labirinto. Então tem o linho e tem o normal que é para fazer roupa e tem o outro que é para fazer o próprio labirinto. Então o processo, primeiro vai cortar o labirinto, corta, depois de cortado ele vai ser desfiado para ficar assim. Aí depois do desfiado ele vem para o enchimento, que é essa parte aqui do enchimento. Tem essa parte do enchimento, quando terminar, aí você vai torcer, né? Torcer essa parte do labirinto. Depois de torcer, você vai colocar o paleitão, que é esse outro aqui. E quando terminar, você ainda vai casear, que é essa parte aqui todinha do labirinto tem que casear. Aí depois você corta, né, isso? Aí aqui é o labirinto, né? Aí aqui é um pano de prato que também faz o mesmo processo, certo? Aí também dá para fazer uma bolsa, também você faz a parte do labirinto, o enchimento paleitão, né? E faz na bolsa. Esse aqui já é outra espécie de tecido, que você só faz o paleitão, tá certo? E a roupa, a peça em si, que também corre todo o processo, que foi feito lá no início, né? Ou você enche, ou você faz o paleitão. Pronto, aí fora o labirinto, a gente também teve a ideia de fazer os acessórios, né? No caso, a pulseira, né? Essa parte aqui todinha é modelo de pulseira. Aí tem os brincos, né? Ó. A gente também fez os brincos, fez os colares, ó. Tem algumas sementes também nos colares, né? Tá aqui mais colar aqui em cima, ó. Tem o peixe, tem o caju. Aí para fazer
A joia é o mesmo processo também, só que a gente não usa o enchimento, a gente usa só o torcimento e o paleitão, né? E o caseado, que o caseado é essa outra parte aqui que a gente faz. E o nome desse projeto que a gente fez aqui foi o Viva Labirinto. E atualmente a gente está desenvolvendo um projeto chamado Memorial Fortim. E o Memorial Fortim ele surge no ano passado, em 2024, quando o professor Wagner Chacon, da Universidade Federal do Ceará, em comemoração aos 70 anos da UFC, eles vieram numa caravana e fizeram a exibição do curta-metragem chamado A Vila do Já Teve. Foi exposto esse curta no CVT de Fortim. Eu estava na época e aí, por coincidência, eu também fiz parte dos bastidores da gravação desse curta há 16 anos atrás. Né? Então foi vamos dizer, foi um despertar ao ver a exibição do documentário, principalmente porque tinha relatos de pessoas que já não estão mais entre nós, como o seu Mundoca, a dona Josélia, seu João Silvano, e pessoas que eram a memória viva do Fortim, que contava a história, que eram a nossa fonte de pesquisa, enquanto estudante, enquanto cidadão. E daí, ao ver aquele documentário, depois de tanto tempo, meio que despertou em mim e na Tânia a necessidade da gente fazer um movimento que buscasse o resgate da história, da cultura de Fortim. Então, Tânia e eu fizemos um grupo de WhatsApp, que esse grupo tem mais de 100 pessoas atualmente, para tentar resgatar essas histórias, essas fotografias antigas, esses objetos, né, que são relíquias da cidade. E esse grupo tem vários professores, como a tia Fátima, que é historiadora, o Florencio, que é geógrafo, o Zé Arlindo, que já foi vereador do município e é professor, a dona Josélia, que é filha da dona Josilene. Então, a família de seu Mundoca, né, como a Josecília, tem muitas pessoas do Fortim, do Pontal, do Jardim, do Guajiru, pessoas que são professores, são pessoas que trabalham nessa área da história, que também têm o mesmo objetivo, né, tentar fazer esse resgate. Então, o memorial surge com essa necessidade de buscar a história de Fortim e meio que juntar os fragmentos, porque a história, a gente percebe que ela não tem um livro específico falando esse livro pertence a Fortim, a história de Fortim. A nossa história está muito relacionada ao município de Aracati, até porque nós já pertencemos ao município de Aracati há um tempo atrás, há 3 décadas atrás. E daí a gente precisa ter algo nosso, né? Então, visualizando essa necessidade do pertencimento, do que é nosso, a gente juntou uma galera para fazer esse memorial. Ele atualmente tem uma página do Instagram, né, @memorialfortim. E nós fizemos também uma primeira exibição de material concreto no Pontal Arte, né, nessa última edição, na bodega do seu Marci. Foi incrível, um momento de concretizar uma ideia que surgiu a partir de um despertar do documentário A Vila do Já Teve, né, que foi feito através do professor Chacon e do professor Jefferson Veras, da Universidade Federal do Ceará. A história do Fortim ela não está em um livro, é uma pena, ainda não está em um livro. Mas a gente observou nas nossas pesquisas que ela está dentro da casa dos fortinenses. Então, literalmente, a gente bate na porta de cada um e pergunta o que você tem que possa servir para a gente contar a nossa história. E aí a gente vai buscando e vai montando esse acervo, né? Como também a gente fez parte da colonização do Brasil, né? Há vestígio na história, o professor está investigando, o professor Chacon, de que a fundação do Fortim foi no dia 10 de agosto de 1603, que consta na história que Pero Coelho, né, o português, ele veio
por essas terras, construiu o Forte de São Lourenço, e por isso o nome Fortim, né? A denominação veio do Forte de São Lourenço. E Fortim, por isso, tem, enquanto fundação, 422 anos. Então, é um território que é muito mais velho do que o Aracati, muito mais velho que Fortaleza, e que a gente precisa contar essa história como também um símbolo de um território, né, que foi explorado pelos portugueses e, portanto, tem aí a sua importância no período colonial, né, da colonização no Brasil. Tem muita gente que ainda a gente precisa visitar para resgatar a história. E uma delas foi na casa da dona Luzeni Ribeiro. Ela é filha da dona Leonildes, e a dona Leonildes ela fez em 1980 com várias artesãs de Fortim, várias outras labirinteiras, ela liderou esse grupo que construiu a maior toalha de labirinto do mundo. E elas construíram com uma finalidade, elas confeccionaram essa toalha para presentear o Papa João Paulo II quando ele veio visitar Fortaleza. Então, no período que o Papa João Paulo II visitou Fortaleza, no altar que ele celebrou a missa, estava justamente a toalha, né, a maior toalha do mundo, que foi feita sob medida para aquela ocasião. E essa toalha ela foi presenteada ao Papa também por meio do Bispado de Limoeiro do Norte, né, que é o que é vinculado ao município de Fortim. Então, é mais um feito de Fortim que precisa ser registrado, que precisa ser resgatado, né? As nossas labirinteiras são patrimônio vivo e o nosso pescador é patrimônio vivo, a nossa marisqueira também, o nosso vaqueiro, né? Então, tudo isso a gente precisa resgatar essas histórias e contar para as pessoas a nossa história. Contar, registrar, para que essa geração atual e a futura possa ter acesso. Senão, o Fortim, ele se perde. A partir de uma nova construção, a gente sabe que o progresso, ele é bem-vindo e necessário o desenvolvimento também, mas que a gente possa ter esse olhar sobre o que é importante a gente preservar, a nossa história, a nossa cultura, os nossos costumes, os nossos valores. Então fica aqui também esse apelo, que as pessoas tenham a sensibilidade de cuidar, de preservar e de resgatar a nossa história.